Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos aqui para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse quarto trimestre de 2023 a revista de adultos da editora Betel, que traz por tema a terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. O comentarista desta lição é o pastor Alex de Melo Cardoso. Ele é pastor-presidente da Assembleia de Deus em Parque Esplanada, em Budas Artes. É a Assembleia de Deus Ministério Madureira. E a lição de hoje é a lição de número 13, que tem por título: O verdadeiro discípulo é um exemplo para futuras gerações. Meus amados irmãos, o texto áureo vem dizendo: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitarem, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus capítulo 13, versículo de número 7. A verdade aplicada diz ainda que os discípulos de Cristo, por pertencerem ao mesmo corpo de Cristo, devem exercer uns sobre os outros influência que edifica. Os objetivos da lição de hoje são três, e o primeiro deles é mostrar o contraste entre o bom e o mau discípulo. Segundo, ressaltar as características de um bom discípulo. E em terceiro e último lugar, expor a importância do legado. O texto de referência desta aula está registrado em 3ª de João, do versículo 9 até o versículo 12. Diz assim o texto: tenho escrito à igreja, mas Diotrefes, que procura ter entre eles o primado, não me recebe, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso objetivo de oração, ou motivo de oração, é para que o discípulo de Cristo sirva de forma a inspirar outros em seus ministérios. Nós falamos na lição passada sobre o privilégio que o discipulador, o obreiro, tem de formar novos obreiros, né? Nós vemos no caso de Paulo, quando ele preparou Timóteo e os demais companheiros estavam ali com eles, ele fez discípulo. Esse é um legado que todo pastor deve deixar, porque é através do exemplo, como vimos na lição anterior, é através do viver em Cristo, do pregar e viver o que prega, né? É que nós conseguimos formar novos obreiros para a obra do Senhor. Então, que nós possamos, né, como está escrito, que nós possamos, como discipuladores de Cristo, servir de forma a inspirar outros em seus ministérios. A introdução vem dizendo: nesta lição, baseado no nosso estudo focado do discipulado, mostraremos a importância do legado, cujo significado, segundo o dicionário, é aquilo que se passa de uma geração a outra, que se transmite à posteridade, herança. Então nós vemos que é através do nosso trabalho para Deus, um trabalho sério, um trabalho dedicado, é que nós vamos conseguir formar discípulos. E esses discípulos, por sua vez, darão sequência, darão continuidade à obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente olhar para trás, irmãos, eu tenho certeza, assim como eu, nós tivemos pastores que já não estão conosco, né? Já descansam, né? Já dormem no Senhor, conforme a Bíblia diz. Mas a verdade é que esses homens de Deus do passado,
eles tiveram a preocupação, tiveram o cuidado de formar obreiros. E hoje a igreja, ela segue triunfante, ela está marchando, o trabalho continua sendo realizado porque eles tiveram o cuidado de formar discípulos, de fazer discípulos e de formar novos obreiros. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vemos aqui no primeiro tópico sobre o mau legado de Diotrefes. Diotrefes foi um homem cuja curta biografia, dada por João, descreve como um obreiro apegado à mentira, que falava mal de seu próprio líder e que impedia os outros de servirem a Deus, conforme está escrito em Mateus 23:13. Ele ignorava os evangelistas que precisavam de apoio e expulsava os crentes leais que discordavam dele, pois amava a si mesmo e queria ter a primazia. Esse mau testemunho obrigou João a tomar ações disciplinares contra Diotrefes, que escreve esta carta relatando o problema a Gaio. Então nós vemos aí que uma pessoa como esta, ele não merece outra coisa a não ser disciplinado, irmãos. Ser tirado muitas vezes da direção de um trabalho, porque ao invés de somar, ele vai diminuir, ele vai dividir. E esse não é o trabalhar de Deus. Então, que nós possamos ter esse cuidado, né, de estar atento ao que está acontecendo ao nosso entorno, né? Isso a gente fala de um pastor presidente, de um pastor líder que tem outras congregações sob a sua responsabilidade. É sempre provar o obreiro para ver se ele realmente tem competência, ele tem capacidade para fazer a obra de Deus, né? É alguém que está somando, que veste a mesma camisa, né? Que está ali pronto para o que der e vier. E fazer a obra de Deus prosperar, crescer, né? Desenvolver. Então nós vemos aqui, mais uma vez, que esse Diotrefes ele não pôde deixar nada. Ele deixou um mau legado, um mau exemplo, e por conta disso ele precisou passar por uma disciplina, né? Com certeza João tirou ele da frente do trabalho, porque ele estava prejudicando a obra de Deus ao invés de estar somando e multiplicando, pois essa é a conta que nós precisamos estar fazendo. É somar e multiplicar. Dividir, diminuir, essa conta não pertence a nós. Essa é uma conta do inimigo, porque ele veio, né, para roubar, para matar, para destruir. Mas o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Um outro ponto importante aqui é sobre a questão de uma liderança reprovável. Nós vemos aí que nos versículos 9 e 10, João mostra o legado de Diotrefes como um discípulo reprovado. Ele proferia palavras maliciosas, e o termo malicioso no grego significa cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, que causa dor e problema. O fraco humilha os outros para sentir-se forte. O fraco não cuida do rebanho, apenas cuida de seus interesses pessoais e enfraquece as ovelhas. É fraco por ocultar pecados em vez de confessá-los, conforme Tiago, capítulo 5, verso 16. Então, essa é a conduta, né, de um mau obreiro. Então, ele repreende os outros, ele chama a atenção dos outros. Por quê? Porque ele sempre se acha que está certo, que está no seu posicionamento positivo e etc. E ele está ali para cuidar apenas dos seus interesses. Ele não está preocupado com a igreja. Nós já falamos em lições anteriores que existem muitos discípulos de Diotrefes. Apesar dele ter sido reprovado, mas aí temos muitas pessoas que o imitam, né? Que estão na frente de rebanhos, na frente de trabalhos aí, e eles estão preocupados apenas consigo mesmo, procurando fazer aquilo que é interessante para ele. Ele não está interessado em ajudar os irmãos, as pessoas, né? Como vimos na lição passada, né? Que devemos tratar cada caso conforme a estatura e a estrutura de cada ovelha. Pois o pastor conhece as suas ovelhas, ele sabe a maneira como lidar com cada um individualmente. Mas esse tipo de obreiro, ele não está preocupado com as ovelhas. Para ele, tanto faz como tanto fez. Então, ele está preocupado em tirar o máximo de proveito do trabalho e das ovelhas, né? Da lã, da gordura, da carne, etc, etc. Mas que Deus tenha misericórdia, que nós não nos foquemos, né, nesse elemento aqui,
que se tornou mau obreiro e teve que ser disciplinado, mas que possamos estar focados no que Paulo nos ensinou, que nós possamos estar focados no que Gaio e Demétrio fez. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui ainda que o mau discípulo é fraco e causa dores e problemas à liderança, maior que precisa gastar tempo para consertar as consequências das atitudes deste mau discípulo. Diotrefes falava mal das pessoas e de João. Pessoas que exercem o poder ferindo e magoando os outros são fracas e imaturas. Pessoas fracas e imaturas não enxergam as pessoas que as apoiam. Charles Colton, clérigo e escritor inglês, alerta: o poder intoxica os melhores corações. Nenhum homem é suficientemente sensato ou bom para que lhe confiemos poderes ilimitados. Então veja que um mau obreiro, quando ele é colocado na frente de determinado trabalho, ao invés dele estar somando com o ministério, né, e o seu pastor líder descansar, sabendo que tem alguém que foi colocado ali, está à altura de resolver o problema, ele passa a se preocupar com aquele obreiro. Sempre ele tem que estar indo lá para consertar o que aquele obreiro fez de errado. Então, esse tipo de obreiro não serve para a seara do Senhor. A seara é grande? É grande. Poucos são os ceifeiros? Sim, poucos são os ceifeiros. Mas que esses poucos que estão fazendo a obra sejam pessoas capazes, competentes e que possam realmente dar o resultado esperado para que o nome do Senhor seja glorificado. No segundo ponto, um mau discípulo, ele se torna um hipócrita. Ou um mau discipulador, ele se torna uma pessoa hipócrita. Aqui vemos mais uma vez que Diotrefes era um hipócrita, um dissimulador e mentiroso, porque se escondia atrás das funções, fazendo-se de forte sendo fraco. A hipocrisia é uma característica do religioso e foi exposta e repudiada por Jesus publicamente, conforme nós vemos registrado em Mateus capítulo 15, versículo de 7 a 8. Os ensinamentos de Diotrefes eram diferentes dos que João e demais líderes da igreja primitiva transmitiam, e ele fazia isso impedindo que as cartas, meio utilizados para se comunicar e doutrinar a igreja, escrita por seu líder, chegasse aos membros. Por agir assim, era preciso uma ação para deter esta influência má sobre a igreja, conforme Romanos 16 e verso 17. Por isso, João expõe seu mau testemunho em sua terceira carta a Gaio. O hipócrita não é verdadeiro, mas fingido. Esse contraste era evidente entre Diotrefes e os outros dois discípulos cujo caráter foram destacados por João. O hipócrita sorri na frente e apunhala pelas costas, com suas maledicências, como Diotrefes fazia. Ele prega para os outros e nunca para si. É aquela velha história: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? E isso é errado, porque, como Paulo diz, nós temos que ser o exemplo dos fiéis em tudo, irmão. Então você prega, você tem que viver aquilo que está pregando, porque quando você prega para os outros, você está pregando para você. E se você prega para os outros, mas não absorve o que você está pregando, você está sendo um hipócrita. E isso é ruim, tá? Porque as pessoas, mais cedo ou mais tarde, vão observar que você é um hipócrita, é um mentiroso, que você não está fazendo aquilo que você exige que os outros façam. E é por isso que Jesus chamou a atenção e repudiou, né, publicamente aqueles sacerdotes, aqueles fariseus. Porque quando a pessoa está montado numa religião, ele se torna um religioso, e para ele o que vale é aquilo que Paulo fazia antigamente, Saulo de Tarso, né? Ele se torna zeloso por extremo porque ele acha que tudo o que está em volta é prejudicial, porque não conhece a Deus, não conhece Jesus. Mas o Senhor não nos chamou para uma religião, o Senhor nos chamou para seguir a Ele. E Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar o quê? Negar todas as coisas que podem nos atrapalhar. Nós não podemos estar envolvidos com outra coisa a não ser em seguir a Jesus e fazer a sua vontade. Tomar a sua cruz de responsabilidade não é arrastar uma cruz como algumas pessoas fazem até hoje, né? Em procissão, para pagar voto e etc. Não, é a cruz de responsabilidade. É a cruz, muitas vezes, de negar a si mesmo,
de abandonar o mundo, de abrir mão dos prazeres que o mundo oferece para seguir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja ainda que a manutenção da autoilusão acaba levando a uma vida de hipocrisia. O conselho que João dá a respeito de Diotrefes é que sua liderança hipócrita deveria ser afastada. Discípulos como Diotrefes enganam a si mesmo ou a si próprio para não encarar a sua realidade. Ele vive por trás de uma máscara. Ele vive por trás de uma capa. Ele aparenta e mostra uma coisa que na prática ele não é. Então, irmãos, precisamos ter cuidado com isso. Há muitos Diotrefes por aí, né? Ensinando o que não vive, pregando o que não vive. Mas que Deus tenha misericórdia e que nós possamos abrir os nossos olhos para ver e discernir o que é certo e o que é errado. Por outro lado, nós temos aqui que um mau obreiro, ele sempre vai estar fora dos padrões bíblicos. Veja que Diotrefes reivindicava a primazia para si, contrariando os ensinos de Cristo para a liderança da igreja, conforme está registrado em Lucas, no capítulo 22 e versículo 26. João afirma que ele era um mau exemplo, que não devia ser seguido, e faz o contraste de líderes que eram o oposto, como Gaio e Demétrios. Estes andavam na verdade, obreiros vocacionados para conduzir e ajudar a edificar a igreja como corpo de Cristo. Então veja que, além de hipócrita, além de um mau exemplo, ele queria a primazia. Ou seja, ele queria assumir o lugar de João. Ele se achava, né, a pessoa mais competente, mais importante, e ele então discordava de determinadas coisas que João fazia, né? As cartas, né, porque era o meio de comunicação que existia naquela época. Então, as cartas que João escrevia, ele guardava ou jogava fora e não apresentava à igreja. E quando ele lia alguma coisa, ele distorcia tudo aquilo que João tinha escrito para a igreja. Então, era uma pessoa de índole má, que precisava ser, como a gente costuma dizer, expurgada, irmão, porque é uma semente daninha. A gente sabe, Jesus falou isso, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Quando você permite que isso aconteça, você chega num momento em que você já não tem muito o que fazer, porque o fermento já tomou conta de tudo. Então o mal tem que ser cortado pela raiz. E foi exatamente isso que João vem fazendo aqui. Diz que a Igreja de Cristo deve ser uma comunidade de encorajamento, onde os excluídos sociais tenham total possibilidade de resgatar sua dignidade. Essa não era a mensagem, nem o ensinamento de Diotrefes. Em vez de desprezar as ovelhas de Cristo, o discipulador deve amá-la, aceitá-las em sua individualidade, erguê-las e encorajá-las. Só o amor produz a união de todos, conforme Colossenses capítulo 3, verso 14, e desperta o prazer em trabalhar. Então, é esse o segredo da vitória para um discipulador que quer ter sucesso no ministério e glorificar o nome do Senhor. É amar aquelas pessoas excluídas, amar aqueles que estão abandonados socialmente, é trazer para si. Eu costumo dizer, irmãos, que a igreja ela é um hospital, ou seja, o templo é um hospital. E a igreja são as pessoas que cuidam daqueles que chegam ali, doentes, com perna quebrada, braço quebrado, enfermos no corpo, na alma, enfim, no espírito. São pessoas que precisam ser tratadas, alimentadas, vestidas, né? E quando a gente não tem essa empatia, a gente se torna um obreiro como esse sujeito aqui, né? Chamado Diotrefes, alguém mau, alguém que vai estar preocupado apenas consigo mesmo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que possamos preparar novos obreiros, porque no dia de amanhã, quando eu não estiver mais aqui, possa ter sempre alguém que dá sequência, continuidade àquele trabalho que os nossos antepassados fizeram, nós fizemos e eles farão até o dia da volta do Senhor Jesus. Veja que Diotrefes foi apontado como um mau discípulo, a não ser um exemplo a ser seguido. Ele encobria sua verdadeira personalidade
deixando clara a sua hipocrisia, em vez de se tornar um exemplo para a Igreja de Cristo. Em segundo lugar, ou no segundo tópico, nós vamos ver que Gaio era um verdadeiro discípulo. Por que ele era um verdadeiro discípulo? Porque Gaio honrava a Deus, ao seu líder, o apóstolo João, e ao seu chamado, com suas atitudes de alguém que andava na verdade. Era leal e altruísta, deixou um legado de um verdadeiro homem de Deus, digno de ser continuado por outros. O legado de Gaio foi ter servido com a verdade, né? Então, não existia hipocrisia, não existia mentira. A verdade, irmãos, ela é a verdade. É por isso que o Senhor Jesus, ele, na sua oração, diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, a mentira não pode estar na nossa boca, né? Não pode haver hipocrisia. Você prega a verdade, porque é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não liberta apenas o ouvinte, mas liberta o pregador também de algumas coisas erradas. Diotrefes não vivia isso. Ele não se preocupava com isso, porque ele achava que já sabia tudo, que ele era o mais perfeito, que ele já estava, ou seja, ele estava acima do bem e do mal. Então, as pessoas tinham que se curvar diante dele, porque ele realmente era o sabe-tudo. Veja, irmãos, que um discípulo verdadeiro, ele ama a verdade, porque a verdade, irmão, é a marca registrada na vida pessoal e ministerial de um discípulo, porque a verdade é Jesus, conforme está registrado em João, capítulo 14, versículo 6. Gaio foi saudado por João por andar na verdade, terceira de João, versículo 3, revelando o caráter de alguém confiável. A verdade traz consigo elementos fundamentais na caminhada cristã: amor, perdão e comunhão. O cristão verdadeiro é aquele que abandonou as trevas para andar na luz, aprovando o que é agradável ao Senhor, conforme registra Paulo, escrevendo aos Éfesos, capítulo 5, verso 10. Então, abandonou o pecado, abandonou as trevas e veio para a maravilhosa luz. Agora não há mais treva em você, agora não existe mais trevas em mim. Então, eu vivo na verdade, eu ando na verdade, porque a verdade que é Cristo me libertou. E por conta disso, eu vou falar a verdade, eu vou pregar a verdade, e essa verdade há de libertar outras pessoas, e as pessoas que estão ao redor de mim, que me veem, que me acompanham, que me conhecem, vai saber que eu sou uma pessoa que primo pela verdade, porque eu preciso viver o que prego e pregar o que vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Veja que a verdade é aquilo que é certo, que é confiável, que não muda. A palavra verdade no grego, aletheia, significa o que é verdade em qualquer assunto, em consideração, realidade, de fato certo. A verdade se contrapõe à mentira, criada por Satanás, conforme João 8:44. Não se pode servir a Deus sem andar na verdade, né? Então esse é o segredo da vitória. Como você pode servir a Deus andando na mentira? Se nós dizemos que amamos a Deus e não praticamos o amor com o próximo, nós somos mentirosos. É o que o apóstolo João nos ensina, né? E nunca conhecemos a Deus. Mas aquele que ama a Deus, que está na verdade, ele ama ao próximo e ele vai procurar fazer tudo o que está ao seu alcance para que aquela pessoa também seja abençoada. Ele não vai puxar só a brasa para a sua sardinha, mas ele vai dar um jeito de agregar, de convidar as outras pessoas, de estar junto com essas pessoas, como falamos na lição anterior. O bom pastor, ele tem cheiro de ovelha. O bom pastor, ele vive no meio das ovelhas. Ele não vive longe delas. Ele não fica de longe a observar as ovelhas, mas ele convive com elas, vive com elas, porque é junto com elas que ele passa a entender melhor cada ovelha individualmente. Um outro ponto aqui importante, nesse tópico 2, é que um discípulo fiel, ou seja, o bom discipulador, ele se torna um discípulo fiel. Gaio foi reconhecido por sua fidelidade, sendo destacado por João ao dizer que ele
procedia fielmente em tudo o que fazia. Então, entende-se que o discípulo verdadeiro é fiel em casa, no escritório, na igreja, na sociedade, etc. A fidelidade de um verdadeiro discípulo deve ser medida em como ele age em toda a sua vida até sua morte, conforme registra Mateus 25 e 21. A fidelidade é um padrão requerido por Deus a todo discípulo. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. O discípulo fiel é aquele que recebe o legado para transmiti-lo a outros fiéis, conforme 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. A fidelidade também é um atributo divino, conforme registra o Salmo 33, verso 4. Por isso, exigida de todos que pastoreiam o rebanho de Deus. Deus revela a sua aliança e promete proteção aos fiéis, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e verso 3. Então veja, irmão, quantas vezes nós temos sido surpreendidos por obreiros que, além de ser hipócritas, mentirosos, não é fiel, né? Usa de engano muitas das vezes, né? Põe a mão aonde não é para pôr, se apodera de coisas que não é para se apoderar, porque ele se acha o dono da igreja. Então nós vemos aqui no caso de Gaio, ele foi reconhecido por sua fidelidade, sendo destacado por João ao dizer que ele procedia fielmente em tudo o que fazia. E aí nós vemos que o verdadeiro obreiro, o verdadeiro servo de Deus, ele é fiel em casa, diante da sua família, ele é fiel lá no escritório onde trabalha, ele não tem conchavo, ele não tem coisa oculta, ele não tem coisa secreta, ele é fiel na igreja e é fiel na sociedade. Por onde ele anda, ele dá um bom testemunho, as pessoas o conhecem e muitos vão dizer, ali está vindo um homem de Deus. Porque homem de Deus não é só modo de dizer, irmão. Chamar alguém de homem de Deus é se alguém ele precisa estar enquadrado em tudo isso que nós estamos vendo aqui na lição. Não é simplesmente porque é o pastor da igreja, ou porque carrega uma Bíblia debaixo do braço, ou porque vai nos cultos, né, periodicamente. Não, ele tem que dar exemplos, né? Ele tem que dar testemunho desta fidelidade. As pessoas precisam ver. Por isso que quando se separa um obreiro, né, o conselho bíblico era exatamente esse, né? Provar o candidato para poder ser aprovado, testá-lo, ver na vizinhança qual era o testemunho que ele apresentava. Infelizmente isso tem mudado, Precisamos botar o dedo na ferida, porque em muitos lugares, em muitos ministérios, não se segue mais esse modelo bíblico, né? Muitas vezes, lamentavelmente, as pessoas são separadas para o ministério por conta da sua conta financeira, por conta da sua aparência, pela amizade e etc. Mas isso é errado, porque o modelo bíblico é diferente. Se prova tudo isso que nós falamos aqui, né, nessa questão aí de ser dizimista, ofertante, etc. Isso faz parte também, mas o mais importante de tudo isso, irmãos, é ele ter um bom testemunho, ser exemplo dentro e fora da igreja, dentro da sua casa. Há pessoas, eu já vi pessoas dizer que, olha, irmão cicrano, irmão fulano, aqui na igreja é uma bênção. Pensa num homem de Deus aqui dentro da igreja, mas em casa, na sociedade, é um verdadeiro demônio. Como é que pode isso? Quer dizer que dentro do templo você é uma coisa e lá em casa, lá na sociedade, você é outra? Está errado, irmão. E é isso que nós precisamos atentar. Esse é o Diótrefes. Era aquela pessoa que manipulava tudo, dominava tudo e se achava a última bolachinha do pacote e se esqueceu de que geralmente a última bolacha está quebrada. Ele era um quebrado, era um fraco e por isso agia dessa forma e teve que ser disciplinado, porque esse tipo de pessoas não pode ficar no meio do povo de Deus, porque ele é uma influência má para a igreja do Senhor. Um outro ponto aqui é que o verdadeiro discipulador, ele é um discípulo altruísta. A hospitalidade de Gaio exibia seu coração acolhedor para os missionários que precisavam de abrigo enquanto se locomoviam para cumprir seus chamados. A igreja primitiva
vivenciava oposição, desconfiança e limitações, e ao mesmo tempo um grande crescimento, conforme Atos capítulo 12 e verso 24. Gaio não pensava apenas em sua comunidade local, mas em como as demais cidades poderiam receber o Evangelho. Um discípulo altruísta está conectado ao propósito de Deus e às coisas eternas, conforme 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. O discípulo altruísta deixa um legado para quem convive e para quem nunca o conheceu. Assim, mostra seu amor a Deus e ao próximo, conforme 1 João capítulo 4, verso 20. Legado não é somente o que se deixa para as pessoas, mas nas pessoas. A vida vai embora, mas o legado é imortal. Então veja que esse Gaio, esse discípulo, esse bom discipulador, ele não tinha apenas uma preocupação com a sua igreja local, mas ele dava o apoio necessário para esses evangelistas, para esses missionários que estavam pregando em outras regiões, e quando chegava ali na sua localidade, ele fazia questão de hospedá-los, ele dava todo o apoio necessário para que aqueles irmãos eles pudessem ter tudo aquilo que era necessário para poder prosseguir com o trabalho da evangelização. Então, o bom obreiro é esse, irmão. Ele não tem ciúme, né? Hoje nós somos cercados por uma nuvem de ciúme. Então, eu já vi isso acontecer até em reuniões de obreiros, né? Em convenções, muitas vezes, a pessoa reclamando porque o outro entrou na cidade vizinha e não podia entrar lá. Só que ele não foi evangelizar aquela cidade, nem mandou ninguém evangelizar. Aí o irmão sai lá de uma outra área e vem e começa a abrir igreja, abrir congregações naquele lugar. Aí o irmão não perde a oportunidade para chegar na convenção e arrumar um atrito tremendo, porque o irmão está pregando ali e ele acha que aquele campo é dele, ele que domina ali, por que ele não fez o trabalho? Então, é ciúme. Mas aqui nós vemos diferente. Gaio não aplicou isso. Ele não foi contra, pelo contrário, ele tinha prazer em receber aqueles irmãos que estavam pregando, né? Os irmãos, olha, eu passei por cidade tal, passei pela província tal, e cheguei aqui e falou, irmão, você está em casa. E não deixava faltar nada, supria as necessidades daqueles irmãos, na alimentação, na roupa, no calçado, tudo o que era preciso, ele estava ali para atender, para ajudar, para que o nome do Senhor... Por quê, irmão? Porque ele estava preocupado, porque ele era um discípulo altruísta, ele era um visionário, como a gente diz hoje. Muitas vezes você não pode ir, mas você dá condições para outro fazer a obra. E é isso que a igreja do Senhor precisa ter, porque ele sabia que o evangelho precisava ser pregado naquela época como está sendo pregado hoje. Então nós não podemos ter ciúme, né? Não podemos ter divisão, não podemos ter problema com outras denominações. Irmãos, cada um está fazendo o seu trabalho. Quem vai julgar e vai galardoar é o Senhor. Não é eu, não é você, não é nós. É o Senhor que é o dono da obra. E é Ele que vai galardoar. Tem muita gente fazendo coisa errada por aí. Mas aquele dia, não é eu que vou me apresentar diante do Senhor para dar conta do que o outro fez errado. Cada um prestará conta diante do Senhor daquilo que fez, tanto bem como mal. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. A origem da palavra altruísmo é a ausência de egoísmo, interesse para com os outros. Essa deve ser a causa de todo cristão. Esse era o sentimento que Gaio tinha, cuidando das necessidades das pessoas da igreja local e daqueles que o procuravam e precisavam ser atendidos. Entendeu, irmão? É isso que nós precisamos. Então, um bom discipulador, ele passa tudo isto para os novos discípulos, para que no futuro eles sigam as mesmas pisadas do seu líder, do seu mestre, aqui na terra, focado e olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, na fidelidade, no temor a Deus, na verdade, e em tudo. Como disse Paulo a Timóteo, sendo exemplo em tudo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Um cristão verdadeiro, para deixar um legado respeitado e digno de ser seguido, precisa demonstrar verdade, lealdade e pensar nas pessoas.
Então, nós não estamos aqui para pensar em nós. Fomos chamados por Deus para pensar nos outros, para ajudar os outros, para ajudar aquela pessoa desenvolver tanto espiritualmente como fisicamente, curando as feridas da alma, do corpo e apresentando a cada dia o Senhor Jesus. Porque a nossa pregação tem que ser cristocêntrica. O que foge disso é, com certeza, uma obra do inimigo. Louvado seja Deus. No terceiro tópico aqui, nós vemos que Demétrio, ele é um verdadeiro discípulo, não era um verdadeiro discípulo. E João falou pouco sobre Demétrio, mas o que falou mostrou que ele tinha um bom testemunho. Então Demétrio, ele foi um verdadeiro discípulo. Ele tinha um bom testemunho. Um testemunho que era baseado tanto nas palavras dos outros como em sua autenticidade cristã, confirmado por sua vida e ministério. João registra que a própria verdade dava testemunho dele. Nosso legado é o reflexo do que somos em vida. Então, quando a pessoa parte, para a eternidade, como eu conheço vários pastores que já descansam no Senhor, até hoje é lembrado, pastor fulano de tal, ele costumava fazer assim, fazer assado e tal, Por quê? Porque ele deixou uma marca. E essa marca pode passar os anos, ela nunca vai ser esquecida por aqueles que conviveram com ele. E sempre eles vão estar lembrando daquele pastor, lembrando daquele obreiro, daquele discipulador, como ele viveu, como ele se conduziu com prudência, como ele primou pela verdade, como ele foi fiel em tudo, em toda a sua maneira de viver. Irmãos, isso é importante. E aqui, o ponto está dizendo que João registra que a própria verdade dava testemunho de quem? De Demétrio. E aí conclui dizendo que o nosso legado é o reflexo do que somos em vida, Então, esse reflexo daquilo que somos em vida, ele vai se perpetuar, porque sempre seremos lembrados, por alguém que nos acompanhou de perto. Um outro ponto importante, um discípulo, um bom discipulador, ele é inspirador. E veja que Demétrio gozava da confiança de seu líder. Por isso, segundo estudiosos, ele foi o portador desta carta de João. O nome de Demétrio encerra essa breve carta como um bom testemunho descrito a Gaio, o destinatário dela. Demétrio era um discípulo inspirador que andava na verdade, conforme 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8. Ele era bem visto pelas pessoas e pela liderança, e isso o tornava um discípulo virtuoso. Quando um líder como João testifica sobre o ministério de seu liderado, significa que aquelas ações devem ser seguidas, pois mostram amor a Deus e a sua obra, conforme 1 João capítulo 4, 16. Demétrio realizava bem sua missão e era reconhecido por tudo o que fazia, Colossenses capítulo 3, 23. Oxalá, irmãos, que nós possamos fazer um bom trabalho para Deus, independente de sermos elogiados ou não, mas que a nossa consciência esteja tranquila diante do Senhor por aquilo que o Senhor nos delegou a fazer e que nós estamos fazendo e fazendo o melhor que podemos para o reino de Deus. Pois a palavra de Deus diz que tudo o que vier à nossa mão para fazer, devemos fazer segundo as nossas forças. Deus não exige que você vá além daquilo que você não pode, mas fazer o trabalho de Deus relaxadamente é pecado. Portanto, devemos fazer o trabalho de Deus bem feito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Independente do nosso líder, do nosso pastor-chefe, nos elogiar ou não. O importante é saber que estamos fazendo um trabalho para Deus. Esse discípulo aqui, chamado Demétrio, foi uma pessoa que gozou da confiança do seu pastor-chefe. Ele foi uma pessoa que recebeu o testemunho do seu pastor. Isso é muito bom. E aí, muito bem explicado aqui pelo comentarista, que quando João faz essa menção de Demétrio, ele está dizendo que aquilo que Demétrio fez é coisa boa e que precisa ser seguido por nós também. Devemos imitá-lo
né? Como Paulo disse, sejais os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então veja que assim como Gaio e Demétrio foi motivo de alegria para seu líder João, um cooperador que deixou um legado de amor à igreja. Tiago capítulo 2, verso 8. A dedicação dos bons revelará gente como Diotrefes, cheio de si e vazio do chamado pastoral, incapaz de inspirar alguém. A dedicação dos bons revelará gente como Diotrefes, né? Cheio de si, vazio do chamado pastoral e incapaz de inspirar alguém, né? Esse tipo de obreiro, pode ser que alguém goste, que alguém elogie, mas geralmente, irmão, na prática, quando a igreja percebe esse tipo de obreiro, a igreja se retrai. Ela, muitas vezes, muitos acabam saindo, né? Como falamos, né? Acho que na lição anterior, de obreiros que às vezes é colocado na frente de um trabalho, ele recebe da igreja com 30, daí um tempo, quando o pastor vai ver, só tem 15, foi embora, e aqueles que ficou estão lá isolados, né, deprimidos, porque o homem não tem óleo, ele só tem cajado, né? É muito agressivo, é abusivo, é egocêntrico, é hipócrita, enfim, tudo aquilo que nós estamos vendo aqui. E aí é preciso tratar, porque esse é um discípulo de Diotrefes, né? Desse elemento, desse mau elemento aqui. No segundo ponto aqui, um discípulo comprometido, ou seja, o bom discipulador, ele é um discípulo de Cristo que é comprometido. Veja que Demétrio era comprometido com a obra que estava em suas mãos, o que o fazia ser reconhecido por todos. João diz que ele havia alcançado bom testemunho, mostrando que o verdadeiro discípulo deve buscar crescer no ministério, 2 Pedro capítulo 3 e verso 18. Conjectura-se que Demétrio se opôs às obras mais de Diotrefes, não se mantendo em julgo desigual com um infiel, o que o fez reconhecido por fazer o bem. Então ele andava na contramão daquilo que o Diotrefes fazia. Então ele se tornou um opositor, porque, por um lado, enquanto Diotrefes aplicava o mal, Demétrio aplicava o bem, né? E ele conseguiu alcançar um bom lugar dentro do ministério, né? E é isso que devemos ser. Infelizmente, precisamos botar o dedo na ferida também. Existem muitos que, para galgar uma posição dentro do ministério, é capaz de matar a própria mãe. Inventa as piores mentiras, a hipocrisia, mas que Deus nos livre desse tipo de gente, que Deus nos guarde desse tipo de gente, porque o ministério, uma posição ministerial não se alcança por méritos, por pagamento, por essas coisas, se alcança por um bom trabalho, né, a Deus, pelo testemunho dos cristãos. Por isso está dizendo aqui que João diz que ele havia alcançado bom testemunho, mostrando que o verdadeiro discípulo deve buscar crescer no ministério. A igreja via isso, porque via o empenho dele, né? O que ele fazia bem feito. E ele não fazia apenas para enganar as pessoas, porque estava de olho, porque a promoção, se é que podemos dizer assim, vem da parte de Deus no tempo certo. Você não precisa correr, você não precisa matar ninguém, você não precisa trair ninguém. Você precisa simplesmente fazer aquilo que Deus te mandou fazer, permanecer no lugar que Deus te colocou. E no tempo certo, Deus vai te honrar. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante aqui é que um bom discipulador, ele se torna um discípulo reconhecido. Então veja que Demétrio teve seu nome associado ao bom testemunho da verdade e à confiabilidade de seu líder, o que deveria ser reproduzido como um comportamento aprovado, conforme 3 João, versículo 12. Em poucas palavras, João destaca Demétrio como um padrão a ser seguido no reino de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. A boa reputação de Demétrio, assim como a de Gaio, veio do reconhecimento de outros, não deles próprios, o que já havia sido recomendado por Jesus. Então veja que esse reconhecimento
Não veio do próprio Demétrio, nem de Gás, falou, tá vendo, apóstolo João? Tá vendo, meu pastor? Eu sou o cara. Você viu aí o que eu fiz? Não, a humildade, irmão, ela é fundamental na vida de um obreiro, de um verdadeiro servo de Deus. Então, as pessoas é que vão testemunhar de você, as pessoas é que vão falar de você, vão chegar lá no pastor-chefe e vão dizer, chefe, você precisa ver o que está acontecendo lá na congregação tal. É mesmo, o que está acontecendo lá? Olha, como Deus tem sido bondoso para com o pastor fulano de tal, com o presbítero fulano de tal, com o diácono fulano de tal, com o cooperador, né? Deus tem usado grandemente, Deus tem batizado com o Espírito Santo, Jesus está salvando as almas, a igreja está florida, está alegre, né? E o pastor vai glorificar o nome do Senhor. Mais tarde, se ele é um cooperador, se ele é um diácono, ele é levantado para o presbitério, às vezes ele nem está esperando, porque ele não está focado nisso. E eu sei o que é isso, porque eu passei por esse caminho, né? Ainda novinho, cooperador, de repente um dia eu fui chamado para o diaconato, não estava esperando, foi uma surpresa. Passado mais um tempo trabalhando para Jesus, o pastor disse, olha, nós vamos ter uma reunião, leve a irmã Sueli, as suas crianças, não pode, ninguém pode perder essa reunião. Protei todo mundo, fui para a igreja sede, estou lá sentado, né, minha esposa sentada com as crianças, e de repente, né, o irmão que veio representando o nosso pastor-chefe lá de São Paulo, né, ele meteu a mão no bolso e falou, irmãos, nós temos aqui 2 obreiros para separar para o presbitério. Eu queria saber se esses irmãos estão aqui e tal. O irmão fulano, irmão cicrano, foi um choque. Parece que eu fiquei alto do chão naquela hora, ou o chão se abriu debaixo dos meus pés, porque eu também não esperava. É maravilhoso isso. A mesma coisa aconteceu quando eu fui separado para evangelista, já dirigindo igreja. Fui convidado para a convenção e participando lá com os irmãos, de repente, fui citado, fui receber a oração, a imposição de mãos ali, e até hoje eu estou na presença do Senhor, louvando e agradecendo a Ele por tão grande privilégio. Não de ter crescido, né? Mas de ter descido alguns degraus e continuar servindo a igreja do Senhor, né? Ensinando, mostrando através das Escrituras o que é que Deus espera de cada um de nós. Esse é o trabalho que Deus tem para nós. Então, é isso que acontece, irmãos, quando nós nos dedicamos ao trabalhar do Senhor, sem nos preocupar com o amanhã, com aquilo que vai acontecer, se vamos ser reconhecidos ou não. Irmãos, eu sempre digo e tenho ouvido muitos irmãos que também trabalham e militam, né, dizer, irmãos, a nossa preocupação tem que ser com o Senhor Jesus, do que Ele está achando daquilo que estamos fazendo. Nós estamos agradando o Senhor, estamos fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos, então glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Não devemos nos preocupar com quem está achando ou está deixando de achar. O importante é sabermos que estamos agradando o Senhor, e a recompensa virá nesta vida e na vida do porvir. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Portanto, concluindo esta aula, Gaio e Demétrio foram discípulos reconhecidos pelo trabalho em prol do reino de Deus, em contraposição ao mau testemunho de Diotrefes. Deixaram o legado, é cumprir bem a missão de Deus em amor, verdade e fidelidade a Jesus. Que legado você vai deixar quando morrer? É a grande pergunta que a conclusão desta aula nos deixa. Qual é o legado que você vai deixar quando morrer? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos deixar um grande legado, que possamos discipular, preparar outros obreiros, e que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e por sua vez, no futuro, possa deixar outros obreiros e possa deixar também um legado. Irmãos queridos e amados, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ajude a continuar proclamando as boas novas de salvação até o dia da volta do Senhor Jesus. Portanto, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.